Hoje no Cidades Iradas iremos falar de uma cidade muito especial. Ela já foi a capital nacional da Madeira. Essa cidade ela está acima de 900 metros de altitude, colonizada por imigrantes italianos, alemães, sírios, poloneses, japoneses, uma grande miscigenação. Assista o nosso episódio hoje e saiba um pouco mais dessa grande cidade. A cidade que iremos falar hoje, ela é Caçador, localizada no meio oeste catarinense a cerca de 400 quilômetros de Florianópolis. Uma cidade com cerca de 77 mil habitantes e uma densidade demográfica aproximada de 75 habitantes por quilômetro quadrado. Possui um PIB per capita de cerca de R$35 mil. A 920 metros de altitude, também é conhecida pelo frio, um frio muito rigoroso no inverno. Um clima subtropical úmido com chuvas bem distribuídas. No inverno é comum a geada. Essa região ela já foi conhecida como a capital nacional da madeira, sendo a maior extração de madeira de toda a América do Sul. Isso na década de 40. Vamos saber um pouquinho mais sobre a história de Caçador? A população originária aqui, obviamente, eram os indígenas. Essa região também foi muito ocupada pelos caboclos, que eram frutos dessa miscigenação do imigrante com o indígena. Os caboclos viviam da extração de mate, de pinhão e também da criação de animais. Essa região ela era um acesso secundário para os tropeiros, que faziam o caminho de Campos Novos, Caçador até Palmas, no Paraná. Esse caminho secundário se dava pela facilidade da travessia do Rio do Peixe. Um fator importante para se falar do desenvolvimento e o processo de colonização da cidade de Caçador é o surgimento das Leis de Terras de 1850. Isso autoriza a comercialização de pequenos lotes. Toda essa região pertencia a Campos Novos. Em 1881, Campos Novos determina que Correia de Melo venha ocupar esta região. Ele ocupa uma região denominada Faxinal do Bom Sucesso. Em 1907, a Ferrovia do Contestado chega até a região, havendo assim a necessidade da construção de uma ponte. Alguns engenheiros vieram projetar esta ponte aqui, que facilitaria todo o acesso e escoamento dos produtos. Correia de Melo, ele caçava alguns animais, dentre eles antas e veado, que comercializava com esses engenheiros. Com o término da obra da ponte, eles vão denominar a estação de Estação Rio Caçador. Esta é a provável origem do nome da cidade Caçador, associando a Correia de Melo caçar os animais e comercializar com os engenheiros. Em 1910, nós temos a chegada de vários grupos de imigrantes, principalmente italianos, alemães vindos do Rio Grande do Sul, que eles vinham comprar terras através das companhias de colonização. De 1912 até 1916, esse processo vai ter uma pausa, porque nós temos aí a Guerra do Contestado. A partir de 1916, novos grupos de imigrantes vão chegar na região. Agora, poloneses, japoneses, sírios, uma maior diversificação, dando assim uma grande miscigenação no povo de Caçador. Na década de 20 começa a instalar as primeiras serrarias. Também esses imigrantes começam a desenvolver culturas, principalmente a da uva e a do trigo. Em 1923, a região de Caçador aqui passa a ser um distrito, primeiramente um distrito de Campos Novos. Na década de 30, ela passa a ser um distrito de curitibanos, uma estratégia para ela conseguir a emancipação que vai acontecer em 1934. Toda essa região recoberta por grandes matas de pinheiro vão despertar esse grande potencial econômico. As madeireiras começam a crescer e na década de 40, a cidade de Caçador passa a ser a maior produtora de madeira. Estimam-se que 4,6 milhões de pinheiros
foram arrancados. Ela ganha nessa década o título de Capital Nacional da Madeira. Entre as décadas de 50 e 60, nós temos a chegada de novos grupos de imigrantes. Porém, na década de 60, a madeira vai chegar no seu colapso. Com a extração de quase todas as araucárias e não ter feito um planejamento de replantio, um desenvolvimento sustentável, nós temos aí uma grande crise econômica instalada em toda essa região, tendo que assim buscar novos meios de sobrevivência. Assim, nós temos o surgimento de outras culturas, como na agricultura, como um grupo de imigrantes japoneses que estabeleceram aqui o grande desenvolvimento da plantação de tomate, sendo a cidade de Caçador destaque em todo o Brasil nessa cultura. Com a crise da década de 60, nós temos aí o surgimento de outros setores na economia. Vai surgir uma grande indústria de calçado, açúcar, empregando grande parte dos trabalhadores da cidade. Outras indústrias vão surgir, algumas ligadas à madeira, como a Adame e a Tedesco. O setor agropecuário também vai ganhar força, com a produção de uva e principalmente tomates. As décadas vão se passando, indústrias vão surgindo. Nós temos aí o destaque da Corfil. Sendo assim, a economia de Caçador ela é bem variada. Temos a grande parte da população ligada ao setor terciário, com o comércio. Também temos um forte setor secundário, com essas indústrias que foram citadas. E a cidade nunca deixou de estar ligada ao setor primário, primeiramente com o extrativismo, depois, claro, com a agropecuária. A cidade de Caçador tem o seu turismo muito ligado ao turismo rural. Também parte ligada ao turismo histórico. Você viu durante esse episódio que nós falamos um pouco do desenvolvimento da cidade e ela está ligada diretamente à construção da Ferrovia do Contestado, que por inúmeras partes da cidade você vê trilhos de trem e você tem aqui um grande museu, o Museu do Contestado. Lá tem um trem lá que está sendo restaurado, lá para você conhecer e vivenciar o passado. Nós temos dentro desse museu vários elementos que mostram como foi essa Guerra do Contestado e o desenvolvimento da região. Vale muito a pena você vir conhecer Caçador, mais uma cidade irada. Eu sou o professor Marcelo e esse foi o nosso episódio de Cidades Iradas. Espero você na próxima semana com mais um episódio do Cidades Iradas. Valeu!